Lucas capítulo 15, verso 11. Pai, liberta em nome de Jesus, liberta. Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores e meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E muito conhecida essa passagem, a parábola do filho pródigo. O nosso mestre Jesus falava por parábolas, e ele falava por parábolas para que aqueles que andavam com ele entendessem as suas parábolas, e que aqueles que não andavam com ele não entendessem as suas parábolas. Mas as parábolas são figuras de linguagem que Jesus usava para que os seus discípulos e nós hoje pudéssemos entender e compreender o reino de Deus. E eu começo falando para você que existe nessa história um filho mais velho. Existe nessa história um irmão mais velho. E toda essa história que nós lemos, o filho mais novo quis as heranças, reivindicou as heranças, saiu de casa, foi viver a sua vida, gastou tudo, como diz a palavra, com meretrizes, dissipou os seus bens dissolutamente, e ele voltou. O filho voltou. Sabe por quê? Porque o filho sempre volta para casa. O filho sempre volta para casa. Nós precisamos entender quem nós somos. Precisamos entender a nossa identidade. O Senhor nos criou. A sua imagem e semelhança nos criou. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E temos uma identidade. Agora, quando nós entendemos que Cristo morreu por nós em uma cruz e derramou seu sangue pelas nossas vidas, Ele
Ele fala que todo aquele que João fala, né? João capítulo 1, verso 12. Todo aquele que aceita, entende o sacrifício de Jesus, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos filhos. E há uma identidade em nós. Há um novo DNA. Há um novo código genético que foi colocado em nós agora, porque nós nascemos de novo. E não nascemos de novo fisicamente, mas nascemos de novo espiritualmente. O velho homem morreu, e o velho homem vivia para as coisas da carne, para as coisas do mundo, com as suas inclinações naturais da carne, e nasce um novo homem no espírito. O velho homem, ele está mortificado. Por quê? Porque nós estamos reavivando o espírito que há em nós, todos os dias. Nós precisamos reavivar o espírito que há em nós, todos os dias, para que a nossa carne, o nosso homem natural, seja mortificado, e assim nós possamos viver as coisas do Espírito. Nunca há limite para Deus. Se você acha que você já viveu tudo com o Senhor, nunca há limite para Deus. O Senhor sempre tem mais para te entregar. Mas o que eu quero lembrar você é que existia um irmão mais velho, e quando o irmão mais novo volta para casa, o pai se alegra, se regozija e eles fazem festa porque o filho mais novo voltou. Mas o filho mais velho, ele arde em ciúmes, e ele se ira com aquela festa feita para o filho mais novo. Meus irmãos, quantos de nós já nos comportamos como filhos mais velhos? Quantos de nós já nos comportamos como filhos enciumados? Filhos mais velhos que não abrem os braços para receber o irmão mais novo. Filhos mais velhos que não abrem o braço para receber o irmão que está voltando. Mas muitas vezes nós somos aqueles que apontam, somos aqueles que acusam, somos aqueles que julgam. E o julgamento, ele está abafando o amor que Jesus já derramou sobre a nossa vida. O julgamento nos tira a possibilidade de amar, porque com a boca nós declaramos que amamos, mas as nossas atitudes não demonstram o amor de Cristo em nós. Por isso, todas as vezes que um filho que estava perdido e foi achado, ele volta, você precisa se comportar como um irmão mais velho que tem maturidade para se alegrar com o irmão mais novo. Se alegrar com o irmão mais novo. Nós não podemos, nós temos que pegar o exemplo do irmão mais velho e fazer diferente. Fazer diferente do que ele fez. Porque nós fomos chamados e comissionados para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E, portanto, nós temos a obrigatoriedade de amar como Jesus amou. E se você não sabe, aprenda. Porque não é somente falar que ama, mas é fazer e demonstrar e ter atitudes de amor que vão constranger o coração daqueles que estão chegando ou daqueles que estão voltando. Nós precisamos nos comportar com maturidade suficiente para acolher o irmão mais novo e para participar da festa com ele. Isso é uma questão de identidade, porque quem sabe quem é não se preocupa com o que o outro pensa. Quem sabe quem é, sai do lugar e abraça a irmã e ouve cura nessa manhã. Quem sabe quem é e tem uma identidade, não se preocupa com o que o outro vai falar. Por quê? Porque se o outro falar, o problema é dele, ele que é o julgador. Nós vamos viver o amor de Cristo. Eu declaro isso sobre a vida da igreja. Nós vamos viver o amor de Cristo. Sem julgamentos. Sem rotular ninguém. Como eu sempre falo, vão chegar pessoas aqui que nós conhecemos. Vão chegar pessoas aqui que você conhece aí da cidade. E o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Você vai ter uma atitude igual a esse irmão mais velho teve, ou você vai ter uma atitude totalmente diferente que vai acolher e amar essa pessoa? Jesus
quando há arrependimento, Ele lança todo o nosso passado no mar do esquecimento. E às vezes nós fazemos questão de nos lembrar, ou fazemos questão de lembrar o passado do outro. Nós não temos direito de lembrar o passado do outro. Não temos direito, porque a obra de convencimento não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. E enquanto o Espírito Santo de Deus não convence, ore por ele, ore por essa pessoa, interceda por ela. E não aponte o dedo julgando, não fale do seu passado, apenas ame, ore, interceda e veja o agir do Espírito de Deus. A obra de convencimento é dele, é ele quem convence. O filho pródigo, e pródigo quer dizer aquele que esbanja, aquele que gasta abundantemente, além do que pode. E é chamado filho pródigo por causa da atitude dele, de sair com suas heranças e acabar com tudo. Sair com aquilo que era sua herança e acabar com tudo. E o Senhor nos ensina aqui a boa mordomia. Nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, nós temos por herança. Agora, nós vamos viver de que forma essas heranças? Nós vamos viver de que forma os direitos que Jesus conquistou na cruz por nós? Primeiro, entender a identidade vai nos levar a viver as heranças. Entender a identidade vai nos levar a uma maturidade que vai nos levar a viver as heranças. E quando nós começamos a viver as heranças, nós precisamos ser diligentes com aquilo que o Senhor nos coloca. O Senhor vai nos entregar muitas coisas. O Senhor tem te entregado muitas coisas. O Senhor te entregou uma vida, a sua vida. O Senhor te entregou a saúde. O Senhor te entregou o seu corpo. O Senhor te entregou a sua alma. O Senhor te entregou o seu espírito. O que você tem feito com isso? O Senhor te entregou uma família, o Senhor te entregou filhos, o Senhor te entregou marido, o Senhor te entregou esposa, o Senhor te entregou pai, o Senhor te entregou mãe. O que você tem feito com tudo que o Senhor te entregou? E até agora eu só falei do que é mais importante, que são as pessoas. Mas o Senhor também vai te entregar coisas secundárias como bens materiais, dinheiro. O Senhor vai te entregar um trabalho, um bom trabalho, você vai crescer profissionalmente. Amém? Amém. E o que você vai fazer com isso? Como você vai cuidar? O filho que era pródigo, ele acabou com tudo. As suas heranças se dissiparam. E ele foi parar lá no lugar de cuidar de porcos. E ele, na sua saída, já, quando ele toma essa atitude de falar com o pai, ele afronta o seu pai. Por quê? Porque ele quer uma antecipação das suas heranças. É como se ele estivesse falando: pai, eu não vejo a hora que o senhor morra para eu tocar as heranças. Eu não vejo a hora que o senhor morra para eu poder tocar as heranças. Mas ele vai e negocia com o pai vai e entrega as heranças para ele. Mas além de afrontar o pai, ele afronta o irmão. Por quê? Porque o irmão, na falta do pai, seria o responsável por administrar tudo. O irmão mais velho era o responsável por administrar tudo. Nós vemos lá em Juízes capítulo 6 a história de Gideão. E quando o anjo do Senhor, uma cristofania, o anjo do Senhor aparece, Jesus aparece para Gideão, ele fala: valente do Senhor, e começa a chamar Gideão para se levantar como um guerreiro. E Gideão fala: eu sou o menor da minha família. Não é que ele estava se rebaixando, mas ele estava dizendo: eu não tenho direito, eu tenho irmão mais velho. O irmão mais velho é o responsável por tudo isso. Eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da minha casa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso passar à frente do meu irmão. E esse era o costume. Então o filho pródigo, ele afronta o seu pai e afronta o seu irmão e vai embora. E aí nós vemos na vida dele o processo que acontece na vida de todo aquele que se afasta do pai. O processo na vida de todo aquele que se afasta de Deus. Por isso,
Nós não podemos nos afastar do Senhor. Nós não podemos nos afastar do Senhor. E mais que isso, não só não podemos nos afastar do Senhor, como devemos nos aproximar do Senhor. Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, à presença do Senhor, ao Santo dos Santos. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, para que não aconteça esse processo triste nas nossas vidas, assim como nós estamos aprendendo com a vida desse filho pródigo. No verso 13, nós lemos que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Uma decisão precipitada, baseada em planos do nosso coração, sem consultar o nosso pai, vai nos levar à ruína. Uma decisão precipitada que nós tomamos na nossa vida vai nos levar à ruína. E decisão precipitada não é que nós não devamos nos apressar em tomar as decisões, mas nós devemos nos basear naquilo que o Senhor tem para nós. E nós só vamos conseguir entender o que o Senhor quer que a gente faça diante de uma decisão a tomar, se nós estivermos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o Deus que fala é o Deus que confirma. Se você teve uma convicção de que Deus falou com você, não tome a decisão sem antes ter uma confirmação. Tenha certeza de que Deus está te entregando algo novo. Tenha convicção de que realmente é Ele que está falando. Porque muitas vezes o coração está falando, nós temos vontade de tomar uma determinada decisão e nós imputamos ao Senhor. Foi Deus que falou comigo. Foi Deus que me deu essa direção. Foi Deus que falou para eu fazer isso. Aí por que deu errado então? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Sabemos que se nós tomamos uma decisão baseada na voz do Senhor, pode dar errado, porque falta de diligência nossa. Mas quando nós somos diligentes e bons mordomos daquilo que o Senhor nos entrega, não tem como dar errado. Se nós cuidarmos bem daquilo que o Senhor nos entrega, não tem como dar errado. Por isso toda decisão precisa ser colocada diante do Senhor, e Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a direção. O Senhor é Pai. O Senhor é Pai. Nós precisamos entender a paternidade de Deus. E Pai não quer que o seu filho erre. O Pai não quer que o seu filho tome caminhos errados. O pai quer ver o bem do seu filho. O pai quer ver o seu filho prosperar. O pai quer ver o seu filho crescer. O pai quer ver o seu filho avançar. Então toda decisão precipitada, ou seja, toda decisão que não está baseada no que o pai quer para nós, nós vamos ter consequências terríveis. Então nós precisamos estar ligados no Pai. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos ter essa consciência de que sem Ele nós não podemos fazer nada. E se fizermos, vai ser decisão errada. Vai ser decisão precipitada. Nós precisamos nos basear no que o Senhor está falando para nós. Quantos foram os planos que eu e minha casa fizemos? Mas o Senhor falou não e nós obedecemos. Mas também quantos foram os planos que nós fizemos e o Senhor falou não e nós avançamos. E sofremos as consequências. Eu não estou falando aqui como alguém que já acertou ou só acertou na vida. Eu estou falando como alguém que errou e errou muito. E o Senhor nos últimos dias me levou a me arrepender por decisões erradas que eu tomei. Por decisões erradas. Porque toda decisão que nós tomamos, nós não tomamos somente para nós. Toda decisão que nós tomamos para nós e para outras pessoas. As decisões que nós tomamos, elas vão influenciar outras pessoas. E principalmente o reino de Deus. Por isso que as nossas decisões baseadas naquilo que o Senhor quer, ela estabelece reino. Agora as nossas decisões fora da vontade de Deus, elas vão atrapalhar o reino. Atrapalhar o avanço do reino. Por isso que você não tome decisões baseadas no que o teu coração está falando.
Mas se o teu coração estiver ligado no Senhor, Ele vai dar confirmações e vai te dar direções para que você tome a decisão certa. Não se precipite. Ah, mas se eu demorar, se eu não tomar decisão amanhã, calma. O Senhor é soberano e Ele sabe quando você precisa tomar essa decisão. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Eu me lembro que quando a Jesus estava para tomar uma decisão, se nós íamos ou não para Piracicaba, e no final vocês sabem, né, que eu falei, Jesus, nós vamos. E aí ela falou, então tá bom. Ligou lá e a gente acabou indo. Mas nessa decisão, a resposta tinha que ser dada até na terça. E ela falou, ligou e falou, eu não tenho condições de dar a resposta terça. E a moça falou, não tem problema, dá a resposta quinta. E aí nós tivemos tempo para pensar, orar, buscar o Senhor, ter a direção e tomar a decisão certa. Nós tomamos a decisão certa e acertada. Acertamos em cheio. Principalmente como família. Principalmente em relação ao nosso casamento e aos nossos filhos. Na verdade, as nossas filhas, a José não tinha nascido ainda. Por quê? Porque se ela se precipita e fala, eu tenho que dar a resposta até amanhã, eu tenho que dar a resposta até amanhã. Era segunda. Ela tinha que dar a resposta no dia seguinte. O que ia acontecer? Talvez nós teríamos dado uma resposta errada. Por quê? Porque na terça ainda nós estávamos com dúvida. E na dúvida, não avance. Na dúvida, não avance. Seja a paz o vosso juiz. Então, toda decisão precipitada, baseada em planos sem consultar o Pai, vai nos levar ao seu afastamento. O afastamento natural do Pai é gerado por decisões precipitadas. O tempo é dele. Sabe quando Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu? Muitas vezes nós usamos esse versículo para não tomar decisões. Usamos esse versículo para não nos posicionarmos. E eu conversava com uma pessoa, eu falava, você precisa voltar para a igreja? Ela falava, no tempo de Deus eu volto. E não é assim que funciona. Se nós não nos posicionamos, o tempo de Deus não vem sobre a nossa vida. Nós andamos no Cronos 24 horas por dia, mas o Senhor, Ele anda no Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo que não tem começo nem fim, é de eternidade a eternidade. Esse é o relógio de Deus. 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. E quando nós nos posicionamos, nós nos apropriamos de heranças e de direitos que temos no Senhor. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus chega na nossa vida quando nós estamos dentro do propósito. O tempo de Deus chega na nossa vida quando nós estamos fazendo a vontade dEle, no centro da vontade dEle. Se não estamos no centro da vontade dEle, como pode uma pessoa andando longe do Senhor falar que o tempo de Deus, o tempo é de Deus? Não! Se você não se posiciona, não toma uma atitude, o kairos do Senhor não vem sobre a sua vida. Nós precisamos entender que o Senhor só vai liberar aquilo que Ele tem que liberar sobre nós quando nós nos posicionarmos. Nós nos posicionamos, Ele libera. Nós nos posicionamos em outra área, Ele libera. Nós nos posicionamos em outra área ainda e Ele libera. É assim que Ele faz, mediante as ações do Senhor em falar, filho, faça isso, filha, faça aquilo. E nós obedecemos, nos posicionando, o Senhor libera as bênçãos sobre nós. Mas não se esconda e não use o tempo de Deus como muleta para tomar decisões. Apenas faça o que tem que ser feito, ligado em Deus, entendendo a voz do Senhor, a direção que Ele dá. Faça o que tem que ser feito. Nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos nos posicionar. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quando nós nos afastamos do Pai, nós vamos passar necessidade. Mateus capítulo 6, verso 33 fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, as nossas vestes e a nossa alimentação, o Senhor vai prover, com a condição de que você esteja buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
Agora, se você se afasta do Pai, essa verdade não está sobre a sua vida. Você vai passar privação. E foi o que aconteceu com ele. Ele começou a passar necessidades. Não se coloque nesse lugar em nome de Jesus. Por quê? Porque aí as pessoas se afastam do Senhor, começam a andar segundo o seu coração, segundo a sua cabeça, tomar decisões longe do Pai. As coisas começam a dar errado e a culpa é do Senhor, ou até mesmo do diabo. E a pessoa não assume a responsabilidade de falar: não, eu tomei decisões erradas, eu me afastei de Deus, por isso estou passando necessidade. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O afastamento do Pai vai nos levar a privações. O afastamento do Pai vai nos levar a passar necessidades. E não é isso que o Pai quer. O Pai, que Pai é? Qual é o Pai que quer ver o filho passando necessidade? Não existe. Nós precisamos entender. No verso 14 ainda, o que ele fez? No verso 15, desculpa, ele fez o seguinte: ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Alianças erradas. Quando nós nos afastamos do Pai, nós fazemos alianças erradas. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. E quando nós fazemos alianças erradas, que não estão baseadas na vontade do Pai para nós, nós estamos andando em jugo desigual. O que é o jugo desigual? Pode ser uma cultura diferente, pode ser um casamento de duas pessoas que têm cultura diferente, pode ser o casamento de duas pessoas que professam fé diferentes, que são de religiões diferentes, pode ser o casamento ou a aliança de duas pessoas, e não se restringe a casamento, mas a aliança de duas pessoas que um está andando para a esquerda e o outro está andando pela direita. Pode ser a aliança de duas pessoas que vêm de estruturas familiares diferentes. Pode ser a aliança de duas pessoas que têm a escolaridade diferente. Pode ser. Mas nós precisamos fazer alianças em Deus. Precisamos fazer alianças em Deus. As alianças em Deus vão nos levar a fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos afastamos do Pai, nós fatalmente fazemos alianças erradas. E aí nós abrimos sociedade com pessoas que não professam a mesma fé que nós. E aí nós fazemos coisas que o Senhor não aprova, esperando resultados. E o Senhor não está esperando resultados, o Senhor está esperando que nós venhamos a dar frutos. Todo o resultado é para essa terra, mas os frutos eles permanecerão para sempre. Vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Frutos fala de pessoa, ou de pessoas. E nós precisamos entender que muitas alianças que nós fizemos, nós vamos ter que desfazer. Muitas alianças que nós firmamos, nós vamos ter que retroceder. Custe o que custar, nós precisamos andar sobre a verdade que é Cristo. E alianças erradas não cabem no seu reino. Ele fez uma aliança com o homem. E quando o homem pecou, quando o homem errou, ele quebrou a aliança? De maneira nenhuma. Ele estava lá no dia seguinte: Adão, onde você está? Ele não questionou Adão: Adão, o que você fez? Por que você foi fazer isso? Por que você pecou? Não. Ele só perguntou: Adão, onde você está? Vamos bater aquele papo de todos os dias, na viração do dia. Vamos conversar, Adão. Não está escrito isso na palavra, eu estou conjecturando. Mas ele não quebra aliança com ninguém. O Senhor não quebra aliança com ninguém. E porque Ele não quebra aliança com ninguém, Ele nos ensina a fazer alianças que perdurem para sempre. Como uma aliança com uma pessoa que tem o jugo desigual, vai perdurar para sempre. Uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar errado. Uma hora eu vou sofrer consequências.
uma hora eu vou sofrer alguma coisa. Nós não podemos. Mas isso é consequência de quem se afasta da casa do Pai, de quem se afasta da presença do Pai. Nós não podemos aceitar. É necessário que haja o arrependimento. Então, verso 17: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele foi. É necessário que haja arrependimento. Se você se viu nessa condição de ter se afastado do Pai, de ter vivido longe das verdades da palavra, de ter vivido longe das direções do Senhor para a sua vida, mesmo que você esteja na igreja, isso é importante porque o filho pródigo não é só aquele que sai da casa, mas muitas vezes nós temos filhos pródigos dentro da casa. Muitas vezes nós estamos convivendo com filhos pródigos. Muitas vezes o irmão que está sentado aí do teu lado é um filho pródigo, um filho que está distante do pai, um filho que está fazendo alianças erradas, um filho que está tomando decisões precipitadas, um filho que está se afastando da presença do pai, mesmo estando na igreja. Quantas são as pessoas que estão na igreja e estão longe da presença do pai? Não são poucas. Não são poucas. Que eu e você não sejamos as pessoas, os filhos pródigos que estão dentro de uma igreja. Que eu e você não sejamos os filhos pródigos que continuam na casa do Pai, mas vivem longe da presença. E longe da presença nós só vamos fazer coisa errada, mesmo estando dentro da igreja. Meus irmãos, frequentar a igreja não salva ninguém. Frequentar a igreja não salva ninguém. Se você não entregar sua vida a Jesus, e como o apóstolo Paulo fala, desenvolver a tua salvação com temor e tremor, nós precisamos entender o reino de Deus. Nós precisamos entender a vida no Espírito. Vida no Espírito não é vida de domingo na igreja. Vida no Espírito não é vida de uma vez por semana na igreja. Vida no Espírito é viver todos os dias perto do Pai. Ele tem que ser o teu melhor amigo. Você tem que acordar com saudade dele e convidar ele para ir para o seu quarto, fazer companhia para você, sentar na borda da tua cama, conversar com você, você conversar com ele. Ele tem que ser o teu respirar, o teu primeiro suspiro pela manhã. Ele tem que ser o reconhecimento que você vai ter ao olhar o sol raiando e ver as maravilhas do teu Pai. Ele tem que ser tudo na sua vida. O Senhor precisa ser tudo na sua vida. O Pai nessa manhã está chamando filhos de volta. O Pai nessa manhã está chamando filhos de volta. Mas pastor, eu estou aqui todo domingo. Eu vou repetir. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ah, mas não é importante eu estar aqui todo domingo? Indispensável. Assim como orar, assim como jejuar, assim como meditar na palavra, conhecer a palavra, congregar é indispensável. Você precisa estar aqui porque Deus quer que você cresça e Ele usa pessoas para te fazer crescer. Ele usa pessoas para te fazer crescer. Aonde você tem dificuldade, Ele vai usar pessoas para te forjar e te fazer vencer essa dificuldade. Dificuldades interiores. Dificuldades que foram construídas desde a sua infância. Crenças que você tem que impedem você de romper no mundo do Espírito. Tem muitas coisas que na igreja você fica incomodado. E se você não vier na igreja, se você não congregar, você não vai entender aquilo que te incomoda, aquilo que te faz mal, aquilo que te tira do sério. Se você não estiver reunido com pessoas diferentes de você, você nunca vai entender o que você precisa vencer. Os bancos de incredulidade que estão dentro de você, os bancos de julgamento que estão dentro de você, a sua religiosidade, tudo aquilo que você carrega de uma construção que foi feita e precisa agora ser desconstruída. Nunca vamos entender se não for através de pessoas.
na ministração do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Então nós precisamos congregar, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos estar aqui. E nós sentimos muita falta de quando você não vem. Assim como estamos sentindo muita falta de muitas pessoas que não vieram hoje. Não são poucas, são muitas. Então nós precisamos entender a importância de estar aqui. Mas também precisamos entender que estar aqui não quer dizer nada se nós não estivermos na presença 24 horas por dia. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Hernandes Santos, e aí ele fala o seguinte: que se nós não tivermos uma vida de oração diária, dentro de 5 anos nós estaremos apostatando da fé. Você ouviu o que eu falei? Se nós não tivermos uma vida de oração diária, dentro de 5 anos nós estaremos virando as costas para Jesus. Eu nunca vou fazer isso. Não falo isso. A palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, Deus nos livre de viver a apostasia da fé. Deus nos livre. Mas que nós possamos ter a consciência do que nós precisamos fazer nesse tempo para não nos afastarmos do Pai. O que nós precisamos fazer nesse tempo para não nos distanciarmos do Pai é ter fome, é ter sede dele todos os dias. É ir ao encontro dele todas as manhãs. É estar com ele no secreto em todo o tempo. Porque quando você está no secreto, você entra no seu quarto, na sua sala de oração, no seu quarto de guerra, não importa, no local que você separou para orar. Quando você vai para o secreto, você gera um novo secreto dentro de você, que quando você sai desse quarto, você continua esse secreto com o Pai durante todo o tempo do seu dia. Mas é importante que você esteja na presença dele, dando a ele tempo de qualidade. Tendo tempo de qualidade com o Senhor. Eu não sei por onde começar. Comece falando as verdades do seu coração. Senhor, eu estou aqui, eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor, nunca fiz isso. Mas o meu coração está muito triste, porque aconteceu isso e aquilo. Seja sincero com o Pai. Faça isso todos os dias, mesmo que seja por poucos minutos, mas não saia da presença do Pai. Não se afaste da presença do Pai, porque aquele que se afastou da presença do Pai foi trabalhar no meio dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. Nós não precisamos disso, porque nós temos um Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai celestial, e Ele nos dá paternidade. Nós não precisamos passar por necessidades, porque o Pai celestial supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos, mas quando nós nos afastamos, nós vamos passar por isso. Por isso, não se afaste do Pai. Não se afaste do Pai. O verdadeiro arrependimento não traz apenas perdão, mas também restauração completa. O verdadeiro arrependimento não traz apenas perdão, mas ele nos traz restauração completa. O filho voltou arrependido, e o pai perdoou, e além de perdoar, ele deu uma festa, ele celebrou, ele marcou aquele tempo da volta do filho. Foi restaurado o relacionamento, e não só o relacionamento, mas a vida do filho foi restaurada. A vida do pai foi restaurada, aquela casa foi restaurada. O irmão que estava lá servindo ao pai, como ele mesmo fala, também teve as suas dificuldades expostas. Porque quando o filho volta, ele gera impacto na vida do seu irmão. Quando o filho volta para casa do pai, ele gera impacto na vida dos seus irmãos.
No caso do filho pródigo, ele gerou um impacto na vida do seu irmão, mas o irmão não estava preparado. O irmão não estava maduro o suficiente. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar com o Senhor para que chegue maturidade sobre a nossa vida. E preparados, o impacto que a volta do irmão vai gerar na nossa vida vai ser o impacto de nos alegrarmos juntamente com ele. Assim como a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, nós temos que fazer festa aqui quando um filho volta para a casa do pai. E não se restringe a uma pessoa voltar para a igreja, mas principalmente uma pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e se reconciliar com Deus, seja onde for, não necessariamente na igreja. Quantas são as pessoas que têm se convertido longe de um ambiente eclesiástico? Quantas são as pessoas que têm tido um encontro com Jesus nas suas casas? Nós precisamos entender o nosso papel como filhos. Filhos que estão próximos do Pai. Precisamos entender o nosso papel como filhos que andam com o Pai. O papel daqueles que vão esperar. Nós precisamos ter esse anseio por ver os nossos irmãos voltando para a casa do Pai. Se nós gerarmos esse anseio no nosso coração de ver os nossos irmãos voltando para a casa do Pai, nós vamos nos levantar como intercessores e pessoas que oram por aqueles que estão perdidos. Quantas vezes você orou essa semana por alguém que está longe da casa do Pai? Quantas foram as pessoas que você se lembrou de orar, de interceder essa semana? Pessoas que estão longe da presença de Deus. Isso é uma falha muito grande, porque nós somos a igreja do Senhor, e como igreja nós temos que nos levantar como intercessores, e como intercessores nós vamos orar para que as pessoas voltem à casa do Pai. Essa é a nossa responsabilidade. E quando elas voltarem, nós não vamos agir como filho mais velho. Nós vamos fazer festa junto com o Pai e junto com os nossos irmãos. Nós vamos festejar, assim como há uma festa no céu. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu também é teu. O irmão mais velho estava na casa do pai, mas vivia como servo e não vivia como filho. O filho mais velho fala para o seu pai: eu sempre te servi, você nunca me deu um novilho, você nunca me deu nada para comer, você nunca me fez uma festa. Filho, o é teu. O que é isso? A falta de consciência da sua identidade. Nós precisamos saber quem nós somos e precisamos saber quem é o nosso pai, porque se nós sabemos quem é o nosso pai, tudo que é dele também é nosso. Tudo que é dele também é seu. Nós podemos tocar, nós podemos usufruir de tudo que é do nosso pai. Não viva uma vida de serviço a Deus se você ainda não reconheceu a tua identidade. Porque primeiro nós nos relacionamos, e a consequência do relacionamento com Deus é o serviço. A consequência do relacionamento com Deus é serviço, e não o contrário. Esse filho mais velho estava servindo ao pai e não se relacionava com o pai, tanto que ele não usufruía de tudo que o pai tinha. E o pai fala: tudo que é meu é teu. Estava à disposição esse tempo todo. E por que você não tocou? Porque ele não tinha consciência da sua identidade. Ele achava que ele tinha que servir ao pai. Nós estamos aqui para servir a Deus, mas antes de servir a Deus, nós vamos nos relacionar com Ele. Antes do serviço tem relacionamento. E se há, já foi falado aqui domingo passado, foram faladas várias vezes, 5 linguagens de amor. A linguagem de amor do Senhor é o tempo de qualidade. O Senhor quer ter tempo de qualidade conosco. E assim nós vamos demonstrar para o Senhor o quanto nós amamos a Ele. Então, não sirva ao Senhor antes de se relacionar com Ele.
mas se relacione com Ele, para que automaticamente, como consequência do teu relacionamento, você comece a servi-lo. Amém? E nós vemos o filho mais velho que era o contrário. Ele vivia como servo e não como filho. Enquanto a nossa vitória não chega, nós temos que celebrar a vitória do outro. Enquanto a tua bênção não chega, nós temos que celebrar a bênção do outro. Nós temos que aprender a celebrar a alegria do outro. Nós temos que aprender a celebrar as conquistas do outro, mesmo que a nossa conquista ainda não chegou. Quantas são as pessoas que chegam e falam: pastor, recebi uma bênção. Pastor, olha, aconteceu isso na minha vida. E muitas vezes eu falo: Senhor, eu estou esperando isso. E aconteceu na vida dele. E na hora é: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela conquista na vida do meu irmão. Eu glorifico ao Senhor pela tua vida e nós vamos celebrar essa conquista. Nós precisamos ter maturidade para dançar uma festa que não foi feita para nós. Houve música, houve festa, e o irmão mais velho estava lá com o bico desse tamanho e não usufruiu, não participou, não celebrou com o irmão. Nós temos que ter maturidade para dançar a festa que não foi feita para nós e celebrar juntamente com os nossos irmãos. Nós temos que ter muito contentamento para nos alegrarmos com os frutos do outro, enquanto o nosso fruto ou o nosso solo ainda está sendo preparado. E o que é contentamento? Contentamento não é satisfação. Satisfeitos nós só vamos estar na glória. Mas o contentamento é o reconhecer tudo que o Senhor tem feito por mim, tudo que eu tenho vivido, e estar contente, estar feliz, estar alegre, estar grato por tudo que o Senhor tem feito. O contentamento nos livra da murmuração. Quando eu entendo o contentamento e vivo o contentamento, eu não murmuro mais. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, mesmo não estando satisfeito, mesmo ainda sabendo que Ele tem muito mais para me entregar, mesmo sabendo que Ele é um Deus infinito e todo-poderoso e pode fazer muito mais pela minha vida. Eu continuo andando sobre contentamento, sabendo que o contentamento vai me levar para o próximo nível. Nós precisamos nos contentar com o fruto do outro, enquanto o nosso solo ainda está sendo preparado. Talvez o outro esteja na sua frente, esteja acima, num nível ainda maior no espírito do que você. Você não tem que se frustrar com isso. Você tem que usar esse irmão de inspiração para você buscar esse nível no espírito. O Senhor quer que você cresça, o Senhor não quer que você diminua no que se diz respeito ao crescimento espiritual. Nós vamos nos diminuir no reconhecimento. O reconhecimento e a glória tem que ser dele. Que nós diminuamos e que Ele cresça, mas o nosso crescimento espiritual precisa ser a cada dia maior. Nós não podemos estar satisfeitos aonde a gente chegou. Nós temos que nos contentar, mas galgar níveis ainda maiores. Celebre com quem está vivendo o que você sonha viver. Celebre quem está vivendo o que você sonha viver. Porque quando você celebra o que o outro está vivendo, e é um sonho que você tem, você está preparando o momento em que você vai viver esse sonho. Você está preparando as ferramentas que são necessárias para você viver, para você se apropriar dessas verdades. Talvez o outro esteja vivendo aquilo que você deseja viver, porque ele já alcançou a maturidade que é necessária. E você ainda precisa vencer muitas coisas dentro de você. É sempre dentro. É sempre dentro. Tudo começa do lado de dentro. E nós precisamos ter esse entendimento. Sua celebração e a sua alegria pelo outro são sementes lançadas no seu solo seco. Contente-se em Deus e você ficará contente com o que o outro vive. Contemple a sua estação. Ontem a gente ministrou eu ministrei para homens, a Jesus ministrou para mulheres. E a palavra foi a mesma, tá bom? A Jesus foi até o fim. Eu parei numa parte que eu achei que eu tinha que parar. Mas nós estudamos juntos a palavra. E trocamos ali informações e ideias. E um ia falando para o outro. E uau, que legal, vou pôr isso. Vou pôr aquilo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando Neemias ele sai à noite para fazer uma inspeção
em todas aquelas ruínas, os muros derrubados, as portas todas estragadas, a palavra de Deus fala que ele contemplou os muros. No meio do caos, no meio da luta, no meio da dificuldade, contemple o Senhor. A contemplação vai te dar condições de avançar no reino do Espírito. Contemple. Nós perdemos a contemplação. Nós vivemos e convivemos em um lugar tão lindo. E quantas são as vezes que nós entramos e saímos e não contemplamos? Quantas vezes nós chegamos aqui, participamos do culto, tomamos café, conversamos, damos risada e não contemplamos as belezas do nosso Criador. Nós precisamos contemplar, porque mesmo em meio ao caos, há algo para ser contemplado. Quando nós entendemos a palavra, entendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se nós nos encaixamos nessa palavra, nós precisamos contemplar as dificuldades, sabendo que aquilo está cooperando para o nosso crescimento, para o nosso bem. Não se desespere, o Senhor está no barco, Jesus está no barco. Calma o coração, respira fundo e contemple as maravilhas do Senhor. Contemple. Pedro, ele aproveitou a oportunidade no meio da tempestade para viver o sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Ele contemplou o poder de Jesus no meio da tempestade. Contemple o poder de Jesus no meio da tua tempestade. Porque quando ele entrar no barco, quando ele entender que você passou pelo processo, passou pela experiência sobrenatural, aí ele vai parar a tempestade. Porque tem áreas da sua vida que faz décadas que você não vence. E você não vence porque você ainda não permitiu que ele fizesse uma transformação interior. Há áreas da sua vida. Às vezes nós entregamos 90% da nossa vida ao Senhor. E 10% a gente quer cuidar com a força do nosso braço. Às vezes nós entregamos 95%, mas 5% ainda deixa que eu resolvo. E queremos fazer o papel do Espírito Santo. Não, Ele é perfeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora nós entregamos o caminho ao Senhor e queremos segurar. Não confiamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Curta o seu ciclo, curta o seu processo, curta a sua estação. Deus está tornando o seu ninho espinhoso para que o filhote da águia voe, saia do ninho, amadureça. Nós precisamos entender a voz e a direção do Senhor. E o nosso próximo passo vai ser segundo a direção dele. O nosso próximo passo será segundo a direção dele. Eu vou falar mais uma vez para você falar amém. O nosso próximo passo será segundo a direção dele. Amém. Porque quantos passos nós já demos sem a direção dele? Mas nós não abrimos mão. O nosso próximo passo será segundo a direção dele. O maná vinha do céu todos os dias para o povo no deserto. E a gente muitas vezes está no deserto e abre mão do maná. Está que nem o povo lá, quer carne. Se contente com o que o Senhor está te dando hoje, está te entregando hoje, para que você viva níveis ainda maiores no Espírito. Para que você acesse a Canaã celestial. Para que você toque nas promessas. Nós precisamos ser desafiados. Domingo nós ouvimos algumas coisas sobre isso. E aquilo mexeu muito comigo. Comigo e com a minha casa. Nós precisamos nos movimentar.
Porque movimento gera movimento. O Senhor não muda, mas Ele se movimenta. A palavra não muda, mas ela se movimenta. E quando nós entendemos isso, nós passamos a nos movimentar. Na segunda, eu e a gente já estava se movimentando. E a gente foi num lugar que encontramos uma pessoa que nos deu contato de outras pessoas e nós entendemos muitas coisas ali. Que se nós não tivéssemos nos movimentado, a gente não teria tido acesso ao que nós tivemos. Então, todo movimento vai gerar acesso. Todo movimento vai gerar acessos novos. E nós precisamos nos movimentar para ver o quê? Os propósitos do Senhor se realizando através da nossa vida. Às vezes nós ficamos parados esperando o Senhor fazer alguma coisa. Tudo que Ele podia fazer por você, meu querido, Ele já fez. Agora é a sua vez. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Nós precisamos ter o entendimento e praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. E Ele tem nos falado sobre desafios, Ele tem nos falado sobre movimentações, Ele tem nos falado sobre coisas diferentes que nós precisamos fazer para colher frutos maduros. Então, nós precisamos estar em constante desafio. O pastor Juscelio fala o seguinte: quando a satisfação suplanta a militância, as coisas do Espírito começam a morrer dentro de nós. Quando a satisfação suplanta a nossa luta diária, suplanta o nosso movimento, os desafios que o Senhor nos coloca, quando a satisfação chega, nós morremos no Espírito. Nós não podemos estar satisfeitos. Contentes sim, mas satisfeitos não. Porque se nós estivermos satisfeitos, nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos limitando o agir do Senhor. Então nós precisamos dar liberdade para o Espírito. E dando liberdade para o Espírito, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. As nossas movimentações são movimentações que vão dar liberdade para o Espírito. Somos seres tricotômicos e nós precisamos saber e entender que muitas coisas no Espírito vão depender do nosso corpo. Muitas coisas da nossa alma vão depender do nosso corpo. Muitas coisas no Espírito vão depender da nossa alma. E os três, corpo, alma e Espírito, andam sempre juntos. Eu presenciei uma pessoa, isso eu falei ontem, eu presenciei uma pessoa que estava falando assim: Deus está falando para eu dar uma palavra para aquela moça. Deus está falando para eu dar uma palavra para aquela moça. E por que você não vai? Porque eu não consigo sair daqui. Minhas limitações físicas não permitem que eu saia daqui. E pela misericórdia do Senhor, a moça passou perto dela, ela puxou a moça e falou: eu tenho que dar uma palavra para você. E foi uma palavra de Deus para a vida daquela moça. Então, às vezes o Senhor está nos mandando fazer algo que é no espírito, que o nosso físico vai limitar. Por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde, do nosso físico. E nós precisamos estar em constante desafio. Quando Davi se sentiu satisfeito com as coisas que ele já tinha conquistado, ele resolveu ficar no palácio. Quando ele se sentiu satisfeito com tudo que ele já tinha realizado, ele falou: dessa vez eu não vou para a guerra não. E ficou no palácio no momento em que tinha que ir para a guerra. E aí ele caiu. E um abismo começou a chamar outro abismo. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos acomodar. Nós precisamos nos mexer. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos entender que somos seres espirituais. E como seres espirituais nós precisamos ter vida no Espírito. Vida no Espírito vai determinar aonde a nossa alma vai poder falar. E a nossa alma vai dizer para o nosso corpo aonde ele tem que chegar. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem é o nosso Pai. E assim vivermos as verdades da palavra de Deus. Amém? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Que nós possamos de fato ter novas atitudes. Que nós possamos de fato enfrentar os desafios. Sabe o que é desafio? Desafio é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes você não faz por medo.
Muitas vezes você não faz por comodismo, muitas vezes você não faz por incredulidade, muitas vezes você não faz por necessidade de aprovação, o que os outros vão pensar de mim. Muitas vezes você não faz por muitos motivos. Mas o Senhor te desafia nessa manhã a ser diferente do que você foi até hoje. E você vai colher frutos diferentes. Amém?